segundo ano. Vamos à nossa aula de língua portuguesa no livro, página 58. E hoje nós vamos falar de algo que nós estamos usando muito nessa quarentena, né? Que é o celular, através do aplicativo WhatsApp. Nós vamos estudar agora texto, as mensagens que a gente envia para um colega, para um professor, para um amiguinho, para a mamãe, para o papai, através do aplicativo WhatsApp do celular, né? Então, um assunto muito bom que vocês conhecem, que vocês já usam bastante. Então, é isso que nós vamos explorar na aula de hoje e nas próximas aulas, né? As conversas de WhatsApp. Então, na página 58, vocês têm aqui um celular, né? Reproduzido aqui a tela de um celular, né? Alguém printou, tá aqui o celular, com uma conversa de WhatsApp, né? Isso aqui verdinho a gente já sabe logo, que a gente conhece o aplicativo, já sabe logo que aqui é uma conversa de WhatsApp, né? Então, tem alguém online, é uma garota, o nome dela é Aninha, né? Tá online aqui, escrito aqui online. E eu vou pegar aqui, vou ampliar pra gente ler melhor essa mensagem que alguém enviou pra Aninha, certo? Deixa eu ampliar aqui. Pronto. Pra ficar melhor pra gente, né? Aqui ficou bem grandão, fica melhor pra gente ler. Então, vamos ler aqui. Aninha. Então, a primeira mensagem, né, a gente vê aqui que tem algumas que são verdes e outra é branca, né? Como nós usamos o celular, a gente sabe que as mensagens que a gente envia, elas ficam verdinhas, né? As nossas é verde e das outras pessoas ficam com outra cor, que geralmente é a cor branca. Então, alguém mandou mensagem, o dono desse celular, né, mandou mensagem para a Aninha. E no final a Aninha responde aqui, né? Onde tá branquinho aqui foi ela. Então, essas 8 mensagens que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mensagens que tem aqui foi o dono do celular que mandou para a Aninha, né? Vamos ler aqui quais são as mensagens? Então, a primeira mensagem diz o seguinte: você ficou com algum marca-texto meu? Responde rápido. Por favor, rápido. Ana, Aninha, eu necessito de uma resposta rápida. Por favor. 19 minutos depois ela responde: não. Então aqui, ó, a pessoa mandou várias mensagens. Aqui ao lado a gente percebe que tem o horário em que cada mensagem foi enviada e a gente percebe que as mensagens elas foram enviadas umas no mesmo minuto que a outra, né? Ela estava digitando e enviando rapidinho, estava com pressa, né? E você ficou com algum marca-texto meu? É uma primeira pergunta, né? Como é que a gente sabe o que é uma pergunta? Marca-texto é tipo um hidrocor que a gente usa para grifar o texto, né? Tem uns que é amarelo, verde, rosa. Então, esse marca-texto aqui, a pessoa deve ter perdido o marca-texto, essa criança, né? E tá mandando mensagem para a Aninha para saber se a Aninha ficou com o marca-texto. Então, você ficou com algum marca-texto meu? É uma pergunta. Como é que você quer uma pergunta? Porque tem, ó, esse sinal de pontuação aqui no final dessa mensagem. Esse sinal de pontuação aqui é chamado de ponto de interrogação. Toda vez que ele aparece em uma mensagem, uma frase no texto, a gente sabe que aqui é uma pergunta, indica uma pergunta. Então, a primeira mensagem é uma pergunta. Você ficou com algum marca-texto meu? Não teve nenhuma resposta, né? Ela enviou a mensagem às 11h30. Responde rápido. Ó, o responde rápido terminou com um ponto final, né? Responde rápido. Não é pergunta, não é sentimento, é só uma frase normal, né? Que está afirmando alguma coisa, que está precisando de uma resposta rápido. E aqui embaixo nós temos a letra P e 5F, né? O P e o F é a inicial da palavra por e da palavra favor, né? P de por e F de favor. Só que aqui ela repete várias vezes o F, né? Para mostrar que tá com pressa, né? Para enfatizar o por favor que ela pede aqui, né? Às 11h30. Quando é às 11h31, novamente ela volta a dizer rápido. Então,
A pessoa que tá mandando a mensagem pra Aninha tá muito apressada, né? Só que a Aninha, às vezes, não tá com o celular na mão e não consegue responder na mesma hora. 11h31 novamente, ela viu que a Aninha não respondeu e novamente chama a Ana. Ela tá chamando aqui. Ana, ó. 1, 2, 3, 4. Por que ela colocou tanto A aqui em Ana? Para imitar o chamado, né? Quando a gente chama alguém, a gente fala assim, Ana. O A a gente não dá uma esticada na letra A quando a gente chama alguém, Ana. Então, esse A aqui repetido foi para enfatizar o chamado, né? Para dizer que tá chamando mesmo. Aí, novamente, na próxima mensagem, ela volta a chamar agora Ana, só que não Ana, né? Em Aninha, com Aninha, né? No diminutivo, carinhoso. Aninha, novamente colocou vários A repetidos, né? Para enfatizar que aqui é um chamado, que ela tá chamando. Aninha, ó, quanto A tem aqui, né? Então, para mostrar que ela tá chamando, que ela tá chamando muito. E quando a gente chama, a gente dá uma esticada geralmente no final da palavra, quando a gente chama alguém, né? Aninha! Aí o A, ele é muito esticado. Então, ela mostra aqui o esticamento da letra A, repetindo a letra A várias vezes aqui nessa mensagem. Não teve nenhuma resposta, mandou outra de novo, que ela estava muito apressada. Eu necessito de uma resposta rápida. E novamente usou o ponto final, né? Aqui não é pergunta, ela está justificando, está explicando por que ela precisa dessa resposta, né? Então, uma justificativa, uma afirmação. Então, ela colocou o ponto final. E termina com, novamente, por favor, né? Por favor, às 11h31. Só que a Aninha só veio visualizar essa mensagem às 11h50, olha. De 11h31 até 11h50 passaram o quê, né? 19 minutos. Então, após 19 minutos, aí a Aninha leu as mensagens tudo. Como é que a gente sabe que a Aninha leu? Porque, ó, tem esses tracinhos aqui, gente, ó. Estão vendo? Azulzinho. 2 tracinhos de confere. Isso significa que a mensagem foi visualizada, que a Aninha leu as mensagens, né? Quando a gente manda uma mensagem para alguém que fica assim, tudo azulzinho, com esses confere, com essas duas marcas aqui azul, significa que a pessoa leu a mensagem, que ela visualizou. Então, a Aninha visualizou e respondeu, né? Não. E ela dá um não, a resposta dela não, né? Ela termina com um ponto final. Certo? Então, esse é o texto de hoje que nós vamos estudar. E aí vocês façam novamente outra leitura dessa mensagem de WhatsApp, desse texto de WhatsApp, né? Pra gente responder agora as questões da página 58 até chegar na 61. Vamos lá? Então, a primeira perguntinha é oral. Vocês irão conversar com alguém que está aí do seu lado, né? Sobre o que as meninas conversam. Qual é o assunto das meninas, né? Qual é o assunto? Alguém perdeu o quê? O que é que está precisando? De um marca-texto, que é um objeto, um material escolar, né? Então, alguém perdeu o marca-texto e resolveu perguntar para a colega se ela ficou com o marca-texto, né? O número 2 é de marcar X. Vamos lá, atenção para não marcar errado. No terceiro quadrinho, que é esse aqui, ó, terceiro. O que significa PFFFF? Significa o quê? Com licença? Se for, vai marcar X. Significa por favor? Ou significa obrigado? Então, vocês vão aqui marcar o X na resposta correta. Na página 59, terceira questão também é oral. Explique aos colegas como é possível saber isso. Como é que a gente sabe que PFFF é por favor? Então, explica alguém aí que está ao seu lado, tá bom? A menina que pergunta sobre o marca-texto ela parece o quê? Tem 4 opções aqui, só uma é correta. Quem manda a mensagem, né? Quem pergunta pelo marca-texto parece o quê? Estar tranquila, estar nervosa, está alegre ou está apressada? Qual é a correta das 4? Vamos marcar o X apenas em uma, tá bom? Número 5. Copie um trecho da conversa que mostre isso. Então, vocês assinalaram qual resposta aqui? Então, se eu assinalei essa aqui ou se eu assinalei essa aqui, eu vou agora pegar o textinho lá na página 58 e copiar a mensagem que tem aqui.
Ou duas mensagens ou uma, né? Dá para copiar duas, tem duas aqui que mostra bem. Vai copiar duas mensagens que mostra que a menina que mandou a mensagem de WhatsApp, que ela estava apressada. Então, vocês vão pegar duas mensagens aqui que prova que ela estava realmente apressada e copia aqui. Uma mensagem aqui e outra aqui, tá certo? Número 6. A menina que pergunta pelo objeto, que é o marca-texto, escreve para chamar Ana como quem está falando. Em que parte do texto isso aparece? Então, vocês vão dizer, vão colocar como é que ela chama Ana, né? Lembram que a Pro falou da letra A repetida várias vezes? Não tem isso? Para mostrar que é um chamamento, ela não estica a letra A. Ana, Aninha. Então, vocês vão pegar essas mensagens aqui e vão copiar no sexto, certo? Para comprovar que realmente ela está chamando, como se estivesse falando, só que ela está escrevendo pelo celular, ela não está falando, né? Observe os números que aparecem em cada quadrinho. Ó, os números, os quadrinhos, as mensagens, os números são esses aqui, ó, 11, 30, 11, 30, 11, 30, 11, 31, 11, 31, 11, 50. Esses números aqui, eles são iguais? Vocês vão dizer se eles são todos iguais, certo? Sim ou não? O que eles indicam? Indicam que esses números aqui, que a Pro já falou. Esses números aqui indicam o quê? Vocês vão escrever aqui embaixo, certo? Tá bem fácil, que a Pro já explicou. Página 60. A página 60, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as palavrinhas mágicas, né? Nesta conversa, a menina que pergunta por seu objeto usa a expressão por favor, sempre que pede a amiga. Responda rápido, né? Que palavras ou expressões devemos usar quando? Então, vamos relembrar aqui as palavras mágicas. Letra A. Precisamos entrar em um lugar onde já estão outras pessoas, né? Então, você chega em uma casa, tem um monte de gente na sala, e aí, na hora que você vai entrar, você diz o que para essas pessoas que já estão lá dentro? Você fala desculpe, você fala com licença, você fala por favor ou você fala de nada? Qual é a palavrinha mágica que a gente entra quando já tem alguém lá dentro daquele espaço, né? Então, qual é? Aí vocês vão e marca o X, tá certo? Letra B. Precisamos pedir algo emprestado. Quando a gente quer pegar algo emprestado de alguém, uma borracha, um lápis, como é que a gente pede emprestado? É falando desculpe? É falando com licença? É falando por favor ou é falando de nada? Quando a gente quer tomar algo emprestado, a gente diz o que para aquela pessoa? Então, marquem um X. Letra C. Pisamos no pé de alguém ou esbarramos sem querer. Sem querer, eu machuquei alguém sem querer. O que é que eu digo? O que é que eu falo para o meu coleguinha? Desculpe? Com licença? Por favor ou de nada? Então, marquem um X aí na resposta correta. Quando alguém nos agradece por algo, você fez alguma coisa para um amiguinho, você dividiu o lanche com ele não tinha lanche, você foi lá e deu um pedaço do seu. O que é que aquele colega, se ele for educado, se ele conhece as palavras mágicas, né? Aí quando você agradece, quando ele agradece você, ele te agradeceu, ele disse obrigado. O que é que você responde de volta? Quando a gente agradece, quando alguém vem e agradece a gente diz o que de volta para ele, né? Uma pessoa vem e fala pra gente, obrigado por ter me dado um pedaço do seu lanche. E aí você diz o que de volta? A gente tem que falar alguma coisa de volta para ela, né? A gente diz o quê? Desculpe, com licença, por favor ou de nada, né? Então é isso que vocês vão marcar o X. Questão 9. Agora é a hora de vocês escreverem mensagens, tá bom? Aqui, ó, no livrinho, na página 60. Imagine que você está escrevendo uma mensagem para um colega, para agradecer pela tarde que passaram juntos no dia anterior. Como você escreveria esse agradecimento? Vocês vão agradecer um colega, escolha um colega, tá certo? Escolha um colega e escreva aqui uma frase
agradecendo ele, né? Agradecendo a ele por vocês terem passado uma bela tarde juntos. Então, vocês vão escrever, fulano de tal, né? Obrigada por ter vindo brincar comigo na minha casa ontem à tarde. Então, é um exemplo, é uma sugestão. Paulo, obrigada por ter brincado comigo ontem à tarde. Também é uma outra sugestão. Então, aí vocês vão usar a criatividade e vão agradecer ao colega. Lembre que é agradecer. Se é agradecer, tem que usar a palavra obrigada, né? Então, agradeçam ao colega por terem brincado juntos, por terem passado a tarde juntos, tá certo? Então, é essa mensagem que vocês vão escrever aqui. Agora, vamos para a página 61, ó. É só até a 4 que a gente vai responder. Essa daqui a gente não vai fazer agora não, tá certo? Então, para responder aqui a questão 1, 2, 3 e 4, nós vamos ter que relembrar os sinais de pontuação que aparecem na mensagem lá, né, de WhatsApp. Aqui aparece o ponto de interrogação, que indica uma pergunta, aparece o ponto final, né, que indica resposta, que indica afirmação. Mas faltou um aqui, que é o ponto de exclamação, que vocês também conhecem, né? Vamos relembrar aqui os 3 pontos que a gente mais utiliza. O ponto final, que a Pro está sempre falando. Quando forem escreverem a resposta, inicia com letra maiúscula e coloca o ponto final. A gente não usa o ponto final para as respostas, geralmente. Todas as respostas a Pro está pedindo, né? Para vocês colocarem o ponto final, porque a gente usa o ponto final para responder. Quando a gente termina aquela resposta, coloca o ponto final. Pode ser uma resposta afirmativa, né? De sim. Ou pode ser uma resposta negando alguma coisa, uma resposta negativa. Então, terminou a resposta, a gente coloca o quê? O ponto final, que é a bolinha, né? Esse aqui, um tracinho com a bolinha embaixo, nós chamamos de quê? De ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação, ele indica sentimento, quando a gente está com raiva, né? Algum tipo de sentimento, algum espanto, admiração, surpresa. Então, toda vez que a gente quer dizer que aquela frase é um sentimento, é algo que a gente está sentindo, aí nós usamos no final dela o ponto de exclamação. E esse aqui, ó, que vocês dizem que parece um guarda-chuvinha, né? Então, esse aqui é o ponto de interrogação, que nós usamos sempre para indicar uma pergunta, sempre no final das perguntas. Então, nós relembramos aqui os sinais de pontuação, né, os mais usados, o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação. Agora vamos responder aqui. Questão 1. No primeiro quadrinho da conversa de WhatsApp, a menina faz uma pergunta amiga. Que sinal ela usa para indicar que é uma pergunta? Esse ponto final, esse ponto de exclamação ou esse ponto de interrogação? Marquem um X. No final da pergunta. Qual dos 3 aqui usa? Como se chama esse sinal? Agora vocês vão colocar o nome desse sinal, né? No final da pergunta. Final de pergunta, quando a gente quer indicar a pergunta, a gente usa o qual? O ponto de interrogação. Lembre que tem 2 R's, viu? Ponto de interrogação. Ó, C cedilha, tem 2 R's na palavra interrogação. Esse é o ponto de interrogação. No último quadrinho, Ana responde a amiga. Que ponto ela usa? Ana responde, ou seja, resposta. Quando a gente vai escrever resposta, qual é o ponto que a gente usa? O ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação? Marquem um X. Isso indica que, Ana, ou seja, sobre o que vocês responderam aqui no terceiro. Quando a gente responde algo à amiga, né? Quando a gente responde, quando a gente usa o ponto final, isso indica que Ana afirmou algo, espantou-se com algo ou que ela perguntou algo. Se a gente responde, a gente tá o quê? Afirmando. Pode ser afirmando ou pode ser negando. Não pode ser espantou, não pode ser perguntou, tá certo? Ó, só até aqui, tá bom? Quando vocês chegarem aqui no 4 da questão 61, aí vocês vão pegar lá as atividades do envelope para responder essa aqui, que é o número 7, ó. Procurem a atividade número 7 e a número 8, são 2 páginas, para a gente revisar um pouquinho sobre aumentativo. Então, vocês vão responder agora essa atividade, tá certo? Vamos completar as frases com os aumentativos? Então, aqui vocês vão, ó, colocar o nome desses desenhos aqui no aumentativo.
comparativo, que indica tamanho maior. Um avião grande é um o quê, gente? Avião grande é aviãozão. Então, vocês vão escrever aqui a palavra aviãozão. Uma cadeira, que é uma cadeira, né? O desenho cadeira. Uma cadeira grande é um quê? Então, o que é uma cadeira grande, né? O que é uma cadeira grande? Um pé grande é o quê? Então, quando o pé é grande, a gente chama ele de quê? Vamos colocar aqui. Tem até o nome de um filme, né? Que fala do pai de um garoto que tinha o pé grande. Um gato grande é um quê? Um gato grande, gato no aumentativo. Como é que a gente chama? Coloquem aqui o aumentativo de gato. Um peixe grande é um quê? Qual é o aumentativo de peixe? Escreva. Agora o número 2. Escreva o nome dos desenhos no aumentativo e separe as sílabas. Vocês vão colocar o nome dos desenhos no aumentativo, ó. Sapato. Vão escrever aqui. Se é um sapato grande, como é que a gente chama? Sapatinho ou sapatão? Então, vão colocar no aumentativo. Bola grande, como é que a gente chama? Vão colocar aqui, ó. Já tem a quantidade de letras certo. Aqui vocês colocam uma letra. E aqui vocês vão separar as sílabas. Então, sapatão tem 3 sílabas. Vocês vão colocar aqui, ó, em cada quadrinho aqui embaixo, uma sílaba. E aqui em cima, uma letra. Na parte de cima, as letras e na parte de baixo, as sílabas. Entenderam? Bolão. Aqui vão escrever, ó, as letras da palavra bolão. E aqui embaixo vão escrever a palavra bolão com as sílabas separadas. Bo e lão. Carro no aumentativo, como é que a gente fala? Pato no aumentativo, como é? Então, escreve e depois separa as sílabas. Tá bem fácil. Agora, a página 8, questão 3. Leia e circule de cada grupo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 grupos. Leia e circule de cada grupo a palavra que não indica tamanho grande. Ela não é aumentativo, ela não indica tamanho grande. Ou seja, a palavra que, apesar de terminar com ão, ela não está no aumentativo. Então, gente, ó, de cada grupo tem uma que não é aumentativo. Aí vocês vão circular, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, sapatão, televisão e dentão. Qual dessas 3 que não é aumentativo, não indica tamanho grande? Sapatão é um sapato grande? É, então não é essa. Televisão é uma TV grande ou uma TV normal? TV normal, então vocês vão circular a televisão. Terminou em ão, mas não é tamanho grande. Dentão, dentão é um dente grande, então é tamanho grande, então não posso circular. Quem é a intrusa aqui desse primeiro grupo? É televisão. Terminou com ão, mas não é tamanho grande. Aqui, tubarão, pezão, chapelão. Qual das 3 não indica tamanho grande? Chapelão é chapéu grande. Pezão é pé grande. Mas tubarão? Tubarão é aumentativo ou é o nome mesmo lá do animalzinho lá do mar? Hein? Paredão, borrachão e pão. Quem é que não é tamanho grande desses 3 aqui, né? Qual dos 3 que não é aumentativo? Então, circula, né? De cada grupo tem um. Vocês vão circular, certo? 4. Separe as palavras das frases com um traço e depois copie a frase, dando o espaçamento correto entre as palavras. Vocês vão segmentar as frases, né? Já estudamos, a gente está revisando, né? Alguns conteúdos a gente revisa para não esquecer. Aqui tem uma frase, tem 5 palavras nessa frase, tá vendo? A Pro colocou até o número aqui do lado. Aqui tem 5 palavras, só que escreveu tudo grudadinho uma na outra. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão separar as palavras e copiar aqui embaixo a frase com as palavras separadas uma da outra. São 5 palavras. O menino ganhou um cachorrão. Vão escrever aqui com o espaço correto entre uma palavra e outra, tá certo? Na letra B tem 7 palavras. O cabelão de Ana bate na cintura. Então, vão copiar a frase separando.
O menino viu o dentão do cachorro. Novamente tem 7 palavras. Vamos colocar as 7 palavras uma separadinha da outra. E o quinto, a última questão, nós vamos relembrar o alfabeto cursivo minúsculo. É essa letrinha aqui, certo? É a letrinha pequena, né, do alfabeto minúsculo. Tchau, tchau!